Olá, crianças! Bom dia, boa tarde, tudo bem, queridas famílias, como estão? Começando hoje o mês de agosto, isso mesmo, estamos agora começando o mês de agosto, prestando bastante atenção no nosso calendário de agosto, olha só. Nesse mês de agosto temos bastante datas comemorativas, né, conhecidas por vocês, tenho certeza. Temos o Dia dos Pais, temos o folclore, Dia do Soldado. Esse mês de agosto é um mês onde tem datas comemorativas bem interessantes, né? Que dia é hoje? Da semana. Olha só, nós estamos hoje no dia 2, né? E hoje é segunda-feira. Segunda-feira, 2 de agosto de 2021, ok? Nossa agenda de hoje, vamos prestar atenção? A agenda do dia 2 de agosto de 2021. Vamos fazer atividade no nosso livro de português, ó, PNLD de português, página 34 e 35. Vamos escutar um texto que se chama Ritual de Nominação. Esse texto a gente vai trabalhar, vai ensinar um pouco para a gente sobre a cultura dos índios. Um pouco da cultura indígena. Como é que os índios escolhiam o nome das crianças, dos filhos dele? Lembra que na aula passada eu pedi para vocês perguntar aos pais de vocês como eles escolheram o nome de vocês? Qual era o nome e o sobrenome de vocês e da família de vocês? Pois muito bem, hoje a gente vai ver como é que os índios escolhiam o nome das crianças. E aí, vocês têm curiosidade disso? Eu tenho muita curiosidade de conhecer um pouco das outras culturas, não só da cultura indígena, não só da etnia dos índios. Tenho curiosidade de conhecer muitas outras culturas. Cultura da África, cultura da Europa, cultura da Ásia. Então, muitas culturas, tem muitas coisas para nos ensinar, muita coisa interessante. Não é verdade? A gente vai ver um vídeo também sobre a manioca. Manioca, essa menininha aqui, olha só, um carinha de sapeca, muito inteligente essa menina. E tem um vídeo dela contando a história de como foi que essa manioca, como foi que ela apareceu, por que ela tem esse nome também, tá? No vídeo da manioca, vocês vão ver que a manioca era uma criança. Não vou contar a história não, vocês vão ter que assistir. Assistam o vídeo. Tenho curiosidade de descobrir por que a manioca ganhou esse nome. E por que manioca virou mandioca. Mandioca, que é isso aqui, olha só, essa raiz tão utilizada, né, esse tubérculo tão utilizado por todos nós. Para fazer farinha, pode comer frita, né? Pode fazer também tirando a fécula dela, aquele pozinho, dá para fazer tapioca. Mas para isso vocês vão ter que escutar a história. Mas tem uma missão depois de escutar a história. Após escutar a história, que eu não vou contar para vocês aqui, porque vocês vão ter que ver o vídeo, vocês vão ter que fazer um desenho dessa história para gente. Quero que vocês façam um desenho de como foi que a manioca nasceu e como foi que ela se transformou nessa menininha chamada mandioca, tá? Vamos ver se vocês fazem. Tenho muita curiosidade de ver os desenhos de vocês. Então, vamos para o nosso livro. Peguem um livro de português, PNLD. Pegaram? Abram na página 34 e vamos escutar. Meu lugar no mundo. Comunidade. Você acha que todos os povos escolhem os nomes dos bebês do mesmo jeito? Acompanhe a leitura do texto, que conta como são escolhidos os nomes das crianças do povo indígena Urubu-Kaapor. Ritual de nominação. Quando o bebê completa aproximadamente 1 ano, é preparada uma festa de nominação. Esse é o ritual mais importante dos índios Urubu-Kaapor. É uma cerimônia coletiva, onde eles chamam muita gente, onde pode ser batizadas diversas crianças juntas. Até essa data, os bebês não são chamados por nenhum nome. Os padrinhos das crianças usam um colar a pito feito com o osso de gavião. O padrinho toma o bebê no colo da mãe e o levanta para o alto.
O padrinho grita o nome que escolheu para a criança e em seguida todos os índios repetem esse nome em coro ao mesmo tempo. O padrinho dança para frente e para trás com a criança em seus braços e assopra o colar apito no ouvido do bebê, que começa a chorar. O nome da criança é repetido por todos até que ela pare de chorar e adormeça. Nessa ocasião, ela recebe um pequeno cocar. Então, esse texto foi retirado, gente, de um livro que é chamado Arte com História, que contam algumas histórias, tá? Algumas histórias do povo indígena. Então, desse livro foi retirada essa partezinha, tá? Esse pequeno texto, esse trecho que foi tirado do livro, que foi escrito por Yandé, e ele conta um pouco para a gente como é que é esse ritual. Quando nós somos batizados, né, algumas pessoas, pelo menos eu sou da Igreja Católica, eu sou batizada na Igreja Católica. Algumas pessoas que são de outra religião evangélica, é batizado na Igreja Evangélica. Mas o que é ser batizado? Batizado é quando você recebe o nome de batismo e você é colocado dentro daquela religião dos seus pais. Então, você é batizado, você recebe o nome de batismo. Os índios também têm essa cerimônia, esse ritual, né? Só que de um jeito diferente, como vocês viram na história. Prestaram atenção como é que eles fazem? A criança não é escolhido o nome dela quando ela está na barriga da mamãe e nem ficam falando o nome da criança quando ela nasce. Não. Depois de um ano, sem nem criança sem escutar nem o nome, sem pronunciar nem o nome, depois de um ano, é que essa criança ela é levada para esse ritual e o padrinho é que grita o nome da criança, né? E apita no ouvido da criança com um apito bem alto, bem forte, e a criança começa a chorar e todos começam a falar o nome da criança até que ela pare de chorar e ela adormeça. Então, como é que é o batismo em outras, né? O ritual em outras culturas? Algumas culturas levam a criança para o templo, para a igreja, e aí molham a cabeça da criança para receber o batismo. Outras culturas batizam também a criança mergulhando nas águas. Então, cada cultura tem um modo de batizar, o seu modo de fazer. Mas o que a gente está percebendo é que o sentido é um só, é que essa criança, que essa pessoa receba o nome. Não é? Que ela seja colocada ali dentro, faça parte daquela comunidade, dentro da comunidade que ela nasceu e que ela vai fazer parte, tá certo? Vamos conversar um pouquinho mais, olha. O texto que a gente escutou, ele descreve um ritual chamado nominação. Vocês lembram qual é o principal objetivo dessa cerimônia? É dar nome para quem? Para a mãe, para o pai, para o bebê, para quem? Quem que vai receber esse nome? Quando ela é realizada? Ela é realizada quando o bebê, assim que o bebê nasce, quando o bebê vai fazer 1 ano, quando o bebê já está grande, já é menino de 2, 3 anos. Quantos anos essa criança vai participar desse ritual? Vocês prestaram atenção? O que acontece durante a festa de nominação? As crianças, elas são o quê? Elas são batizadas, elas recebem um nome. O que você acha desse costume do povo indígena? Eles devem ser preservados? Claro que sim, é a cultura deles, né? Eles têm essa cultura deles e isso não pode deixar de existir, assim como nós temos os nossos costumes, a nossa cultura. Não é verdade? Que ações a gente pode fazer para ajudar o povo indígena a preservar seus costumes? O que nós podemos fazer? Estudar, conhecer, ter sempre conhecimento das coisas e, principalmente, respeitar. O respeito à cultura de todos os povos, o respeito a todas as pessoas. Respeito é a coisa mais importante que existe. Então, a base de tudo é ter o respeito.
Para se preservar a cultura de um povo, para se valorizar, a gente tem que respeitar essa cultura e conhecer a cultura. Qual a importância da natureza para os povos indígenas? Eles dependem muito da natureza, porque eles dependem diretamente dos recursos dos rios, da água do rio. A alimentação deles são plantadas e colhidas. É a moradia deles, as roupas que eles vestem. Então, tudo deles depende da natureza. Deles apenas não, nós também. Só que ao invés da gente plantar o nosso próprio alimento, outra pessoa planta, o agricultor planta, e a gente vai no mercado e compra. Não é verdade? A gente já compra o quilo de feijão, a gente já compra a fruta, a gente já compra o arroz, a farinha de mandioca. Os índios, gente, eles produzem esse alimento. Eles plantam a mandioca e raspam essa mandioca e transformam essa mandioca em farinha. E da farinha da mandioca, eles fazem muitos alimentos. Eles fazem sopa, fazem caldo, fazem bebida, faz ela cozida, faz ela de muitas maneiras. Então, a mandioca é muito importante para a tribo, para a cultura, para esse povo indígena. Tá? A arte do povo indígena, Urubu-Capó, é bastante reconhecida, principalmente pela produção dos enfeites que eles fazem. E muita gente tem curiosidade, gosta e compra, né? Para se enfeitar também, para usar como um brinco, para colocar na sua casa. São adornos muito bonitos, coisas muito interessantes que tem na cultura desse povo Urubu-Capó. Vocês sabiam que muitas das palavras que nós usamos, muito do nosso dialeto vem dos índios? Vem das palavras dos índios, até porque quando o europeu chegou aqui no Brasil, quando o homem branco chegou no Brasil, os índios aqui já estavam. Os índios são os donos dessa terra. Então, muitas das palavras que os índios usavam, a gente usa até hoje, como a palavra arara, capivara, cutia, gambá, jacaré. Muitas das frutas que a gente come hoje, né? Abacaxi, cajá, caju, jabuticaba, pitanga, amendoim, beiju, que são comidas e são frutas, vem do dialeto dos índios. Nomes de cidades como Aracaju, Botucatu, Caruaru, Tietê, Jundiaí, também são palavras indígenas. Assim como nomes de pessoas. Existem muitos nomes de pessoas que são nomes indígenas, como Cauê, sabiam disso? Moacir, Caíque, Ubirajara, Raoni, Ubiratã, Rudá, Jandi, Ubiraci, Guaraci. Vocês conhecem alguém que tem um nome assim? Conhece? Mas não são só os meninos que têm nome indígenas, não. As meninas também têm. Tem muito nome feminino, né? Muito nome de menina que também vem, né, do dialeto, vem da língua indígena, como Alira, que significa graciosa, Amana, Araci, Ceci, Iandara, Iara. Então, existem, gente, muitos nomes que vêm da cultura indígena. O que é importante? Importante a gente respeitar, para que se preserve essa cultura tão bonita, que a gente deve sempre estudar e querer conhecer um pouquinho mais. Por isso, e para isso, vocês vão assistir ao vídeo da manioca, ok? Vão fazer o desenho da manioca. Quero ver esse desenho bem feito, bem produzido no caderno de vocês. E quero que vocês mostrem para a gente essa atividade. Outra sugestão que eu quero muito que vocês façam é para que vocês peçam à mamãe que mostre se ela sabe fazer algum alimento com a mandioca. Será que elas sabem? Uma farofa bem gostosa feita da farinha da mandioca? Ou uma tapioca feito de goma da fécula da mandioca? Que delícia, mandioca com café. Será que a mãe de vocês sabe preparar algum alimento com mandioca? Seria muito legal que vocês ajudassem ela, não é, a fazer esse alimento e mostrassem pra gente o que vocês têm na casa de vocês à base de mandioca, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui hoje.
tá? Com a história da mandioca, com o ritual de nominação da cultura indígena, para que vocês fiquem conhecendo um pouco mais do povo que estava aqui, né, no nosso país, quando esse país foi descoberto pelos portugueses, tá bom? E aí a gente vai estudar sempre um pouco mais de todas as culturas, tanto da cultura indígena, como da cultura do povo africano, como também da cultura do povo europeu, que essas três raças foram que formou o nosso Brasil tão querido e amado, tá bem? Um beijo no coração de vocês, boa atividade, qualquer dúvida, pergunta pra gente, tá bom? Que a gente vai estar lá no grupo para responder. Beijos, até a próxima aula.